Fala pessoal, beleza? Hoje dia 9 de junho, quarta-feira, bora para mais um fechamento de mercado aí para vocês, começando primeiramente aqui pelo índice e depois passando para o dólar, beleza? Bom pessoal, o índice ele abriu aqui numa região bem importante, tá? Que foi uma região de troca de polaridade do dia anterior. A gente percebe que aqui nessa região era uma região de suporte, que depois que esse suporte foi rompido, essa região acabou virando o quê? Uma resistência, certo? Então aqui, no dia de ontem, tinha pressão compradora, o suporte, depois que o suporte foi rompido, virou resistência. E hoje, nesse candle aqui, onde o índice abriu, a gente já consegue notar, né, que foi um candle de rejeição, né, da parte vendedora, empurrando os preços para baixo. Depois o mercado acabou caindo, as médias estavam flat, não tinha absolutamente nada para fazer aqui. O mercado acabou recuando e sentiu de novo pressão vendedora nesse candle, né? As médias estavam flat, o mercado foi lá, testou de novo pela terceira ou quarta vez dentro do dia, né? E a gente consegue notar que cada vez os topos menores, né? Isso no intraday. E aqui em relação ao dia de ontem, a gente também tinha uma linha de tendência, né? Essa linha de tendência foi quebrada nesse candle de ignição. Aqui caracterizou basicamente um gatilho de venda, né? Nesse candle, rompendo as médias, rompendo a angulação da LT. Então daria para ter feito uma venda buscando os fundos anteriores, né? As regiões de fundos anteriores, que basicamente seria essa região de preço de fechamento, certo? Entretanto, a gente percebe que entrou defesa compradora, né, as sombras aqui embaixo, na mesma região do dia de ontem, os preços estavam longe das médias também, né, então isso daqui mostra a exaustão de movimento, numa região de pressão compradora, acabou fazendo aqui um padrãozinho de reversão e o mercado acabou retomando o movimento, né. A gente percebe que nessa região aqui os preços eles tentaram, né, os compradores empurraram o preço para cima de novo, só que novamente a gente percebe que teve muita defesa, né? Olha o tamanho dessa sombra, exatamente na mesma região aqui, tá, pessoal? Então isso daqui estava realmente uma região muito travada. Só que o que acontece? O mercado ele subiu, né? Encontrou a região predominantemente vendedora, fez a correção. Essa correção em relação a essa alta aqui, ó, foi exatamente no 61,8, tá, de Fibonacci. Então, quando o mercado encontrou essa região de 61,8, testou duas vezes e entrou um candle de força aqui. Esse candle de força basicamente estava anulando toda a queda e caracterizando uma possível alta, né? O que a gente tinha aqui de cenário? A gente tinha uma VWAP do dia anterior, uma VWAP semanal, certo? E a gente tinha essa região aqui de topo prévio do dia, né, que tinha sido o primeiro candle aqui, a primeira máxima do primeiro candle do dia. Quando o mercado simplesmente rompeu esse topo, ele acabou acionando o espelhamento dessa recuperação em V. O que é recuperação em V? Por que recuperação em V? Porque o mercado caiu reto e subiu reto, certo? Então quem trabalha aí com alvos de Fibo, tá, vocês podem pegar essa amplitude e simplesmente projetar essa amplitude para cima, que são as famosas caixinhas, né, que eu sempre falo. Dentro disso, o mercado acabou travando aqui nessa zona aqui da VWAP do dia anterior, com a VWAP semanal, né, a gente percebe que o mercado acabou segurando aqui. Deixa eu até colocar numa cor diferente para vocês verem. Aqui, tá, o mercado acabou segurando nessa região e fazendo uma retração até as médias, pelo fato de ele ter subido reto, afastou das médias e as médias que estavam flat começaram a se alinhar. O que aconteceu? O mercado retornou depois que encontrou essa região aqui. Essa região aqui que ele retornou, se a gente pega essa máxima com essa mínima, o que aconteceu? Ele retraiu aonde? Exatamente aqui na zona de 50%. Então, esse cenário aqui, pelos 5 minutos, fica um pouquinho ruim da gente ver. Mas o que a gente tinha? A gente tinha uma cabeça de pivô aqui, que o mercado fez isso. Quando o mercado recuou para cá, basicamente ele trocou polaridade com essa cabeça de pivô. E aí entrou um candle de ignição caracterizando o que? Continuidade da alta, fazendo, né, fundos cada vez maiores. Então, quem trabalhou com esse cenário entrou aqui, com stop aqui embaixo, depois teve possibilidade de aumento de posição aqui nesse candle, tá? Até mesmo pelo próprio 2 minutos daria para aumentar a posição na continuidade do movimento. Só que a grande questão é, como o mercado ele tinha passado essa região que eu comentei com vocês, né? Essa região aqui, ó, do primeiro topo do dia, a gente tinha esse fundo com esse topo, então dava para ter trabalhado nesse cenário projetando isso daqui, certo? Então basicamente, pessoal, tem uma ferramenta aqui, ó, de retângulo, onde vocês poderiam pegar
minimamente essa amplitude, tá? Deixa eu colocar aqui numa grossura diferente para vocês verem. Ó, vocês podem copiar, cola e simplesmente projeta a partir do rompimento, tá? Então o gatilho, na verdade, deu nesse candle, só que pelo fato de ter afastado da média, não seria um bom gatilho de entrada. Aqui foi onde acionou o espelhamento, tá? A máxima, aqui esse candle foi o primeiro que acionou, mas longe de média não é um bom gatilho. Quando ele retraiu, ancorou nas médias e virou para cima, aqui sim estaria um bom gatilho de entrada, tá? Aqui estaria um bom gatilho de entrada, com o stop aqui embaixo, tá? Minimamente aqui embaixo. Ou quem não entrou nesse candle daria para ter entrado nesse aqui, ó, no rompimento desse candle aqui, tá? Dessa barra ignorada, ancorada aqui na média de 9 com a 20, tá? Então, ou esse candle daria um bom gatilho de entrada com stop relativamente curto perante o tamanho do movimento, tá? Do alvo. Então, quem entrou aqui ficou com stop aí de uns 250 pontos para um alvo minimamente de 800. Tá? Quem entrou aqui basicamente ficou com stop aí de 230 para um alvo de quase 700, tá? Então são operações que valiam a pena porque estava dando um retorno aí de 3 para 1, 2 para 1, beleza? Então o mercado fez isso daqui, subiu, até sentiu aqui de novo a região da VWAP, fez uma barra ignorada e aí subiu reto, né? Foi realmente um movimento bem forte, bem bonito. E a hora que ele bateu aqui em cima, se a gente até der um zoom out, a gente percebe que essa mesma região foi uma região de trava, né? Dos topos aqui de ontem. Olha lá, ó. A gente percebe que o mercado acabou sentindo, estava longe das médias. O mercado também fez um movimento aqui de exaustão, né? Pelo fato de ele ter subido muito forte, afastado da média de 9, a gente percebe aqui que basicamente houve uma quebra, né, de movimento para baixo. Então isso daqui obviamente caracteriza inversão de movimento numa região de resistência e após cravar o 100% da projeção para cima, tá? Então isso daqui caracterizou reversão de movimento. E aí quando o mercado ele reverte uma tendência forte, o que você pode fazer? Você pega topo, fundo e minimamente projeta os níveis de retração, né? O mercado normalmente vem para retração de 38, 50 e 61. Só que aí, antes do mercado vir, né, a gente percebe que o mercado fez uma correção abrupta aqui. Antes de encostar nas 50, ele recuou. E aí, esse recuo dele foi um ponto bem interessante, que basicamente aqui, ó, ele caiu, subiu e rejeitou no 61.8, que é aquilo que eu sempre comento com vocês. 61.8 das retrações é extremamente importante. Então ele deixou um padrão de estrela, né, na retração de 61.8, após um movimento ter batido lá na resistência, ter batido em alvos de Fibo e ter esticado bastante, né? Então o que isso sugere? Continuidade da correção. E aí quando o mercado ele perdeu esse fundo, descaracterizou a alta. Por quê? Porque obviamente uma sequência de alta, ela se caracteriza principalmente pelo quê? Por renovação de topos e fundos cada vez mais altos. Quando o mercado fez esse movimento aqui, simplesmente ele quebrou, tá, esse padrão, porque ele fez um topo mais baixo que o anterior. E quando ele perdeu esse fundo, simplesmente ele caracterizou a reversão de movimento, tá? Então esse daqui falhou o topo e aí ele fez a inversão de movimento. Então com isso, né, quando o mercado perdeu esse fundo aqui, dava para ter efetuado obviamente uma operação na ponta vendedora e simplesmente projetando alvos de Fibo para baixo. Então você pegaria esse fundo e simplesmente expandiria aqui para baixo, daria um alvo, dois alvos, que basicamente é o 100% da projeção, ou também daria para trabalhar aí com as caixinhas, né? Então se a gente pega também as caixinhas dessa amplitude aqui, a gente pode copiar e colar. Olha lá onde deu, tá? Deu exatamente aqui nessa região. A gente percebe que teve bastante trava, né? As médias já estavam invertendo. O mercado fez o pullback nas médias menores. Aqui caracterizou continuidade de movimento, um gatilho também de venda. Tá nesse candle aqui. E aí o mercado acabou voltando para a região que ele iniciou o dia, né? Até fechou um pouco para baixo, sugerindo uma continuidade da queda. Então essa foi a minha visão aí do índice, tá? Essas regiões assim, galera, que eu sempre comento com vocês, tá? Tem que tomar muito cuidado, tá? Quando o mercado tiver com as médias flat, deixa eu até tirar minha regra de coloração aqui para vocês,
para vocês não se confundirem, né? Quando o mercado tiver com médias assim, ó, evitem de entrar nos trades, tá? Porque não tem direcionamento nenhum, galera. A gente percebe que a 9, 20, 50, a VWAP tá tudo uma em cima da outra, né? São regiões onde o mercado basicamente não tem direção, ó. Tá vendo? E se o mercado dá direção, o que acontece? São movimentos normalmente falsos, né? Ele dá continuidade para cima, você compra, ele cai. Ele dá continuidade para baixo, você vende, ele sobe, né? Então, operar com médias flat é algo bastante perigoso, tá? Nada melhor do que esperar o mercado fazer o quê? Se distanciar, né? As médias, na verdade, se distanciarem uma das outras para que a gente consiga pegar bons movimentos, né? O que é distanciamento? Ó, a gente percebe entre a 9 e a 20 existe um distanciamento, existe um afastamento, né? E elas estão inclinadas. Isso mostra o quê? Movimentos longos, movimentos bons, né? Risco-retorno válido, né? Você vai entrar em operações onde as médias estão flat, normalmente você vai perder dinheiro, né? Então, por quê? Porque não tem direcionamento. Você pode até pegar alguns pontinhos, mas o mercado vai voltar, né? Então olha lá, tá? Médias assim não vale a pena entrar. Médias assim vale, tá? Olha lá, médias distanciadas e direcionais. Distanciadas e direcionais, tá? Então isso daqui sim é um bom cenário para a gente poder efetuar uma venda e aqui sim é um bom cenário para a gente poder efetuar compras, né? A gente só precisa do que? Dos gatilhos específicos no decorrer do dia, beleza? Então essa aqui é a visão em relação ao índice. O dólar também acabou fazendo um dia bem interessante, né? Bem direcional, inclusive bastante similar ao índice. O dólar ele já abriu o dia numa zona de suporte bem importante aqui embaixo, né? A gente percebe que se a gente pegar aqui dos últimos 2 dias, o dólar acabou travando nessa zona de suporte e aqui também tinha uma região de resistência, né? Então a gente percebe que no começo do dia o dólar acabou oscilando, né? Entre essa região, fazendo correções, né? Fazendo zigue-zagues, as médias também estavam flat, não tinha direcionamento nenhum, mas a partir do momento que o dólar começou a fazer pivôs com fundos cada vez mais altos, né? E começou a trabalhar com a ancoragem das médias e da VWAP, isso obviamente já sugeriria que o mercado iria subir, certo? Então se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, fundo, 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 né? A gente consegue, a gente começa a observar um comportamento interessante do que? De continuidade de movimento. Então o dólar basicamente, quando ele chegou nessa região, ele encontrou aqui os topos, fez a correção, né? Deixou esse topo mais alto. Quando esse topo mais alto foi rompido, basicamente ele acionou a continuidade do movimento, né? Aqui as médias móveis já estavam alinhadas, já estavam com a ancoragem da VWAP, e aí basicamente era só trabalhar projetando Fibonacci. Pegava a mínima, pegaria essa máxima, né? A entrada estaria nesse candle, ou de repente nesse candle aqui, que foi o gatilho, com stop aqui embaixo. Aqui também foi um gatilho de compra. Aqui foi um gatilho de compra, né, de continuidade de movimento. Mas antes de, obviamente, de ele dar gatilho de compra, você poderia pegar isso daqui e simplesmente expandir. Ó. O primeiro alvo estaria aqui em cima, tá? Na região do 81. E o segundo alvo estaria mais ou menos nessa região aqui, ó. Tá? Aqui na região do 93, tá? Então, o que daria também para fazer é pegar essa expansão, fazer uma caixinha e simplesmente projetar alvo, que basicamente é a mesma coisa. Então, se a gente pegasse isso daqui e projetasse, encontraria o alvo lá em cima. Então, no meio do caminho, o mercado foi gerando alguns gatilhos, né? Alguns possíveis gatilhos, como por exemplo, esse aqui foi o gatilho de ativação, né, do pivô. Talvez o stop ficasse muito caro e a pessoa falava, não vou entrar, vou esperar uma oportunidade melhor. Então aqui seria um bom gatilho, nesse candle aqui. Aqui seria um bom gatilho. Aqui foi uma barra ignorada bem interessante, ancorado na 9. Aqui foi um lindo candle, tá? Ancorado nas médias de 9,20 saindo com ignição. Aqui marcou continuidade de movimento, tá? Então o dia foi bem direcional. E percebam, né? Eu acabei de falar isso para vocês ali em relação ao índice. O que a gente consegue observar aqui no dólar? Médias distanciadas uma das outras, inclinadas para cima, afastadas uma das outras, 9 e 20 principalmente, tá? Então isso daqui mostra o quê? Força e direção de movimento, galera. Então por isso que eu falo, não operar a média flat,
Operar média flat é operar no achismo, né? Ah, eu acho que o mercado vai subir, eu acho que o mercado vai cair. Pedir para se ferrar, entendeu? Ó, começo do dia, o mercado estava caindo, beleza, mas o mercado não fez nenhum pivô, ele não armou nenhuma estrutura, ele simplesmente está ancorado na média e veio para baixo. Né? Eu gosto de pegar operações que principalmente mostram estruturas de movimento. O que é estrutura de movimento? Minimamente isso daqui, ó, pivô para cima ou pivô para baixo, né? Com candle de confirmação, rompimento, claro, né? A favor da tendência. Então isso daqui sim é uma boa oportunidade de compra. Ó. Isso aqui sim é uma boa oportunidade de venda. Ancoragem de médias, ativação de pivô, né? Ancoragem de médias, ativação de pivô. Mas lembrando, as médias precisam estarem inclinadas, tá? Inclinadas e direcionais e afastadas uma das outras. Então o dólar ele acabou gerando algumas boas oportunidades aqui na alta. Depois que ele acabou cravando o alvo, a gente percebe que ele efetuou um movimento corretivo. Se a gente pega do topo com essa região de fundo, a gente percebe que o dólar aqui veio para a região de 38, né? Ele acabou finalizando o dia na região de 38%. E depois disso, a gente percebe também que ele acabou fazendo movimentos extremamente erráticos, né? Então as médias já ficaram flats, já trabalharam na inversão, 50 embaixo, 9,20 já estavam flat em cima, fizeram a inversão aqui e o dólar ficou sem rumo, né? Então por isso que eu falo para vocês, tem que simplesmente operar em regiões boas, não adianta ficar querendo entrar em qualquer região que você vai ser estopado, como por exemplo, ah, vou vender aqui porque rompeu as médias, daí você vende, o mercado sobe e te estopa. Aí o mercado sobe e te estopa, você entra comprado, ele cai. Né? Então, assim, claro que o ideal não é fazer isso, mas o pessoal que já está no giro louco acaba se desesperando, sai do gerenciamento e acaba fazendo besteira. Então, por isso que eu falo, esperem, tenham paciência e esperem principalmente o mercado mostrar para vocês para onde que ele está indo. Beleza, pessoal? Então essa foi minha visão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para cima e a game porra.